Embora estejamos distantes, vamos continuar aqui pelo menos todos juntos, quer aqui em estúdio, quer em casa. Portanto, neste painel vamos falar um bocadinho sobre a percepção e a adaptação das escolas aos novos desafios. A pandemia é verdade que trouxe um novo normal, uma nova realidade a partir da qual as escolas tiveram que se adaptar a inúmeros desafios e, portanto, neste painel vamos tentar perceber a adaptação que as escolas tiveram que ter, principalmente, no nosso caso, em adaptar-se a orientar projetos científicos, os professores, o contacto dos professores com os alunos e também as dificuldades que os alunos possam ter tido ao longo destes meses tão difíceis. Portanto, connosco hoje vamos ter a professora Anabela Brandão, diretora do Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite em São João da Madeira, que se junta a nós via Zoom. Temos aqui connosco em estúdio o Dr. João Gomes, diretor pedagógico do Colégio Valsacina. Temos também em casa o professor Jorge Teixeira, que é professor no Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins em Chaves, que também nos vai trazer hoje uma apresentação. Temos também à distância a professora Paula Canha, professora da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves de Odmira. E, por fim, também o professor Rui Fernandes, da Escola Secundária Engenheiro Acácio Calzães Duarte, na Marinha Grande. Sejam bem-vindos a todos, quer ao professor João, quer lá em casa, sejam bem-vindos. O meu nome é Ivo Gonçalves, sou o JC Alumni, aqui com a Fundação da Juventude. A OMS aponta que de 42 países, do conjunto de 42 países, os alunos portugueses são os alunos que não gostam muito de escola, são alunos mais cansados, mais estressados, também mais preocupados com as notas e, portanto, perguntava desde já ao professor João Gomes a influência que estes concursos, como o concurso de jovens cientistas e investigadores, dinamizado aqui pela Fundação da Juventude, podem ter em mudar este sentimento junto dos jovens portugueses, principalmente dos seus alunos. Bem, bom dia. Em primeiro lugar, permitam-me agradecer o convite e felicitar a organização, em particular a Fundação da Juventude, a doutora Carla e a doutora Susana, por esta fantástica reinvenção da mostra de ciência. E ainda respondendo à sua questão, a mostra de ciência é muito mais do que um mero concurso, em que são distinguidos trabalhos que são feitos ao longo do ano letivo. É o culminar de um processo de trabalho em que os alunos assumem de facto o protagonismo no processo. Uma boa parte desse protagonismo é com temas e com investigações que vão ao encontro dos interesses dos alunos, com temas atuais, com temas reais, e portanto isso desde logo faz muita diferença, porque no fundo as aprendizagens ganham significado, fazem sentido em contexto da sociedade onde os alunos vivem, e há um equilíbrio entre aprendizagens de conteúdos e desenvolvimento de competências, aquilo que muitas vezes chamamos o currículo oculto, de capacidade de interpretação, trabalho em equipa, o espírito crítico, e os momentos em que os alunos chegam à mostra de ciência, no fundo há um realçar, uma promoção do desenvolvimento destas competências. As conversas que eles têm com os investigadores que têm um papel de júri são verdadeiramente conversas em que há uma apreciação crítica com um papel construtivo, em que há uma aprendizagem pelo erro, há uma partilha, e isso permite que os alunos, de facto, cresçam muito. Cresçam academicamente e cresçam enquanto pessoas, e, portanto, se há aprendizagens que a pandemia que estamos a viver atualmente nos demonstrou, é a necessidade de uma capacidade de adaptação e a necessidade de uma proatividade muito grande. E estas competências de o ser capaz de lidar com o erro, o ser capaz de estar num caminho e perceber que não é aquele caminho e temos que ir para outros caminhos sem desistir, são aprendizagens que, de facto, este concurso que culmina na mostra permite a todos os jovens que vão realizando o trabalho ao longo do ano letivo. E acredito que também toda esta experiência vai-os ajudar imenso, principalmente depois quando tiverem que aceder ao ensino superior e tiverem que lidar com os desafios da universidade. Também acredito que este concurso também tenha uma aprendizagem muito boa nesse aspecto. Sim, sim, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Ou seja, de facto, como disse, ao trabalhar em projetos, aprendem conteúdos. Ganham aprendizagens, aquilo que nós chamamos de aprendizagens significativas, que por si só já vão marcar a diferença no seu curso no ensino superior. Mas muito mais importante do que isso são as tais ditas competências do o saber trabalhar em grupo, o saber estar com outras pessoas, o saber lidar com a incerteza, do contacto que temos com alunos no Colégio Valsacina e o acompanhamento que muitas vezes fazemos aos alunos quando saem do colégio no final do 12º ano e vão para a universidade, os indicadores que nos dão, de facto, apontam nesse sentido. Uma grande capacidade de adaptação,
e o espírito de curiosidade e a proatividade sempre no ponto para quererem nunca estarem satisfeitos com o ponto onde estão. Portanto, no fundo, esse grau de insatisfação pedagógico é muito importante e é também uma aprendizagem que estes concursos, que esta amostra, no fundo, traduz e demonstra aos alunos. Claro, e pelo menos neste contexto, e voltando um bocadinho a esta questão de colmatar este problema dos alunos estarem mais desmotivados e mais cansados com a escola, também acredito que participar em algo que deste ano também é um bocadinho um escape, é fugir um bocadinho do ambiente de escola e que estão agora tão difícil de estar muito tempo à frente do computador, e que aposto que isto também, a interatividade entre o professor e também os colegas, também traga aqui um ânimo novo também para eles. Certo? Sim, há sobretudo um processo de reinvenção, não é? Um processo de... nós no colégio habitualmente dizemos, em contexto de todas as medidas sanitárias e todas as medidas de segurança, procuramos ter o cuidado de não falar de distanciamento social, falamos de distanciamento físico, porque de facto a dimensão social e a dimensão emocional não podemos baixar a guarda nesse acompanhamento, antes pelo contrário, temos que reforçar o trabalho nestas áreas. E este trabalho de projetos, seja presencial, que seria o ideal, seja em modelo à distância, isso não impede que os alunos possam trabalhar também a nível de projeto e possam trabalhar em equipa, com ferramentas novas, mas que permitam trabalhar de facto em equipa e, no fundo, trilhar esse seu caminho. A questão da motivação, muitas vezes, uma boa parte da justificação para a ausência de motivação é porque nem sempre os alunos estão a trabalhar em temas que gostam ou nem sempre se sentem envolvidos no processo. Não quer dizer que muitas vezes têm que trabalhar em conteúdos que eles não gostam. Isto faz parte da vida, não é? Claro. Todos nós temos que lidar com isso. Mas o envolvimento, o sentimento de pertença no processo é muito importante. E este trabalho de projeto permite que, de facto, os alunos tenham essa capacidade de controle. Não é controle do produto final, porque isso nós não controlamos, é controle do caminho. Perceber que eu estou a desenvolver o meu trabalho, tenho uma visão, mas posso chegar à conclusão que essa visão se calhar estava errada e perceber que tenho que ir por outro caminho. E, portanto, esta aprendizagem, esta capacidade de ir controlando o processo é algo determinante e que vai trabalhando, lá está, desenvolvendo competências, mas acima de tudo alimentando e suportando a motivação. Claro, e eu pelo menos como JC aluno e participei em anos anteriores, já há uns anos também como aluno, e percebia perfeitamente o papel tão importante que os professores acabam por ter em orientar-nos. Como disse bem, os alunos são a estrela e são quem trabalha e quem faz a maior parte do projeto, mas de facto sem aquele sentido orientador do professor de nos estar sempre a ajudar em saber qual é o caminho, de facto é fundamental, e o trabalho dos professores aqui sempre de louvar, obviamente. E pegava também um bocadinho nisto e perguntava também à professora Anabela Brandão um bocadinho sobre a autonomia que os alunos acabam agora por ter que ter num contexto pandémico de estarem em casa com as famílias. Eles agora têm que gerir melhor, provavelmente, o seu tempo, não têm um horário tão definido, tiveram que se adaptar e sair fora da sua rotina normal. Referem mesmo que, embora também possam ter gostado de trabalhar um bocadinho mais, se sentiram muito mais cansados, também a carga de trabalho foi muito pior, houve mais de carga de trabalho por estarem mais confinados em casa, e portanto perguntava-lhe também um bocadinho isso, do seu ponto de vista, como é que podemos perceber aqui a necessidade de dar mais autonomia aos alunos e também como podemos concretizar isso? Bom dia a todos. Eu acho que o cansaço dos alunos e também dos professores deve-se mais ao facto de nunca termos vivido esta experiência de confinamento nem de trabalho exclusivamente online. Portanto, isto eu costumo comparar com uma cegueira que nos deu, em que nós não víamos nada, perdemos os nossos pontos de referência, que tínhamos como certos, e tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. E esta nova realidade, efetivamente, não nos permite ver aquilo que nós mais gostamos, que é as expressões, o estar. Agora, com o ensino presencial, já conseguimos ter isso, mas na altura do confinamento não tínhamos. Então, eu acho que a maior preocupação de todos era saber como é que as pessoas estavam, como é que se estavam a sentir. E tendo a certeza absoluta que esta nova forma de estar na educação trouxe uma alteração que nos
trouxe um monitor à frente, como nós estamos agora, não é? E que para os miúdos isso é muito complicado. Se é complicado para nós adultos, estar a falar para um monitor e estar a falar para uma câmara, é muito pior para os miúdos, porque eles são seres sociais, não é? Eles gostam de interagir uns com os outros, sentem-se bem nesse ambiente. Ao ficarem em casa, confinados ao seu espaço, é óbvio que isso trouxe-lhes um cansaço acrescido, mas, por outro lado, também trouxe uma forma diferente de ver a educação e de fazer educação, procurando recursos variados, alternativos, diferentes, uma adaptação a uma nova realidade, e isso é o que nós podemos contar na nossa vida e no nosso futuro, é que vamos ter que estar constantemente a adaptar-nos às diferentes realidades. Por isso, podemos tirar daqui vantagens, porque os miúdos tiveram que aprender a ser autónomos, tiveram que aprender à força a serem responsáveis, a procurar soluções alternativas, e isso com certeza vai-lhes dar instrumentos no futuro que com certeza irão ser úteis. Muito bem. Também, a verdade é que, de facto, em termos de pandemia, tanto os professores como os alunos não pararam, estiveram sempre a trabalhar e tentaram adaptar-se e continuar, independentemente do novo normal que estejamos agora presentes. E virava-me também aqui para o professor Jorge Teixeira, que também vai nos trazer aqui um bocadinho uma pequena apresentação. A Mostra Nacional de Ciência, neste caso, nós este ano temos 129 jovens, com 40 professores que os ajudaram a coordenar estes projetos, e todo este contexto pandémico acredito que seja muito complicado, porque havia toda uma dinâmica antes em termos de gestão de projetos, do contacto direto com o professor, que agora teve que se reinventar. E, portanto, perguntava-lhe então um bocadinho como foi trabalhar, como é que foi orientar um projeto científico durante o confinamento e fazer então a sua apresentação de acordo. Muito bom dia a todos. Aquilo que aconteceu é que nós estávamos no meio de alguns projetos e de repente aparece, portanto, o Covid e vamos todos para casa. A questão é que os alunos queriam continuar a trabalhar nesses projetos. E tivemos que reformular tudo, porque no fundo tínhamos que criar quase como se fosse um laboratório em casa. Relativamente aos projetos, eu concordo com muitas das coisas que o primeiro interveniente referiu, que especialmente os projetos devem estar centrados na escola. Devem estar centrados na escola, devem ser realizados preferencialmente pelos alunos. Portanto, não devem ser coisas megalómanas que os alunos não consigam fazer. Deve ser uma mais-valia para a escola e, se possível, deve ter implicações na comunidade, nas empresas, que no caso eu estou numa região onde há poucas empresas, e também, se possível, deve ir da escola para o ensino superior e não ao contrário. Eu normalmente vou da escola para o ensino superior, não é que às vezes as ideias não venham do ensino superior para a escola. E a partir do dia 13 de março, efetivamente, houve uma ruptura. E a ruptura implicou, ou poderia implicar, mudanças ao nível da metodologia e ao nível das ferramentas. Eu percebi logo que nós não podíamos fazer uma ruptura muito grande. A metodologia teve ligeiras modificações ao nível das ferramentas. Os miúdos já estavam a trabalhar com calculadoras gráficas. Eu introduzi uma coisa nova para eles que eles nunca utilizaram, nem nunca programaram. Eram alunos, eu tinha praticamente alunos do 10º ano e introduzi o microbit, introduzi a programação. Isso seria a ferramenta que seria nova para eles. No caso da metodologia, ela esteve mais ou menos aquilo que eu costumo fazer nos últimos 20 anos. Portanto, no fundo, é uma escolha de projetos pelos alunos, um debate de ideias, onde eu vou colocando algumas propostas no meio para eles a tentarem alcançar os objetivos, porque por vezes aquilo que acontece é que eles dão um salto enorme e não conseguem fazer, portanto, porque eles não têm capacidade para isso. Vou articulando esses projetos com várias disciplinas, especialmente a física e química, e uma das coisas que fazemos sempre é a apresentação final
dos trabalhos. O que veio mudar, efetivamente, é a forma de comunicação que trabalhávamos por videoconferência. Vou mostrar aqui alguns dos trabalhos realizados. Isto são pequenos projetos que depois irão levar mais tarde a um projeto maior, mas para já esses pequenos projetos têm que ser realizados para motivar os alunos. E eu comecei a trabalhar logo, aderiram a isto logo 25 alunos, portanto seria uma coisa, fazer um projeto só com 25 alunos seria muito confuso. E mostro aqui alguns exemplos. E estes exemplos estão relacionados com os problemas do dia-a-dia deles e aquilo que aconteceu naqueles primeiros dias que houve o confinamento. Um dos problemas que os alunos me referiram foi que estavam a engordar muito, iam muitas vezes ao frigorífico, e, portanto, eles queriam resolver esse assunto, contar o número de vezes que iam ao frigorífico, detectar quando iam ao frigorífico, etc. E aquilo que eles fizeram foi programar um microbit. Portanto, podem ver que aqui, este já era o trabalho de projeto 6, portanto, já houve outros anteriormente, para conseguirmos chegar aqui. Eles programaram um microbit, onde um microbit lhe dava o número de vezes que a porta abria, quando a porta abria, que se mexeram em determinado alimento, etc. Portanto, foi um dos projetos que teve algum impacto, pelo menos na casa dos alunos, e saí de casos onde acharam muita graça nos primeiros dias, mas depois chegavam ao fim do dia, já tinham ido 300 vezes ao frigorífico, já tinham comido uma série de coisas e, portanto, havia pais e alunos que não acharam muita graça e acabaram por retirar o microbit do frigorífico, porque de vez em quando, até às 2, 3 da manhã, tocava o microbit com o sinal de alarme, porque o frigorífico acabava por ser aberto. Posso dar outro exemplo. Os alunos, portanto, na altura falava-se muito de não levar a mão à cara, ou à cabeça, ou aos olhos, e, portanto, eles queriam criar o dispositivo de maneira que emitisse um alarme se nós levássemos a mão à cara. E aquilo que nós fizemos, pronto, foi colocar o microbit num pulso, fizemos a programação do microbit, e cada vez que eles aproximavam a mão da cara era emitida um sinal luminoso, neste caso era uma caveira, e, portanto, um sinal também sonoro. Portanto, isto demora sempre algum tempo a fazer e a aplicar. Depois, não nos podemos esquecer, efetivamente, dos trabalhos práticos que tínhamos que fazer ao longo do ano. Um dos trabalhos práticos que posso aqui referir, que era qual era a relação entre a energia cinética de um carrinho num plano e a distância percorrida. Para isso era necessário um photogate. Eu não posso ter um photogate em cada uma das casas. Aliás, esqueci-me de dizer, mas nós tínhamos calculadoras gráficas em cada casa, na casa dos alunos, e tínhamos o microbit, porque aquelas empresas, com o apoio dessas empresas, conseguimos ter isso. Portanto, cada aluno tinha em sua casa o material que era necessário e isto ficou a custo zero para as escolas. Aquilo que normalmente fazem os alunos é isto. Portanto, têm uma photogate, medem a velocidade dos carrinhos, fazem uma regressão com a máquina, mas agora eles não podiam fazer isso porque não tinham uma photogate. E aquilo que foi feito foi reformular isto completamente. Utilizou-se o microbit para utilizar uma photogate, para utilizar como photogate, e alguns até fizeram carrinhos elétricos e solares porque já tínhamos trabalhado nessa área, ou fazíamos simulação de carrinhos a moverem-se, e o trabalho prático era feito de forma inovadora, mas os objetivos atingidos eram exatamente os mesmos. Portanto, estão aqui alguns dados desses trabalhos. Também fizemos alguns pequenos projetos com aplicação para matérias de alunos mais novos. Por exemplo, a mistura das cores. A mistura das cores, tentamos criar algo em casa com que os alunos pudessem também fazer em casa. E neste caso, como as cores primárias, no sistema RGB era o vermelho, o verde e o azul, no fundo foi só fazer o controle de variáveis de uma tela de computador, pôr as cores, neste caso, puras, e depois fizemos um sistema, e aí até a universidade até acharam graça e acabaram por copiar esta ideia depois para um artigo, fazer isto com que os alunos, por exemplo, oitavo ano, conseguissem fazer esta mistura de cores. E era só necessário a tela do computador e um rolo de papel higiênico. O rolo de papel higiênico, isto aqui até parece que se faz magia, apaga-se a luz e eu tenho a soma de todas as cores. Portanto, somando o vermelho com o azul, com o verde com o azul, portanto, temos aqui
as cores primárias, somando 2 a 2, portanto, as secundárias e a cor que resulta das 3. É claro que depois trabalhamos a questão dos pixels. Quando as pessoas falavam de uma vaga de procura de rolos de papel higiênico, aquilo que me aconteceu aqui é que houve uma segunda vaga de rolos de papel higiênico. Pronto, de repente, houve uma corrida de rolos de papel higiênico aos supermercados, porque os alunos andavam a fazer experiências com papel higiênico. Até apareceram rolos de papel higiênico com o Trump, mas isto aqui eram rolos que eles tinham trazido há 4 anos dos Estados Unidos. Portanto, até estavam exatamente na moda. Mas até descobri que havia uma marca Trump. Portanto, coisas assim muito, muito engraçadas. Outra questão que é importante é que o confinamento não foi só naquela época. Eu, neste momento, eu dou 15 dias de aulas e tenho uma semana de confinamento, porque passo a vida a ter alunos com Covid. E a metodologia tem de continuar. Eu continuo a trabalhar em modelação com os alunos. Eles, vai 1 ou 2, de repente, ao laboratório, faz a gravação de um vídeo. Neste caso, é um vídeo de um trabalho prático. E depois, em casa, com as mesmas ferramentas, eles conseguem fazer o tratamento dos dados e obter, portanto, aquilo que se pretendia. Portanto, são formas alternativas, portanto, não são projetos megalómanos, grandes, mas são pequenos projetos que permitem ir trabalhando, portanto, nesta fase de pandemia. Só para concluir, resultados obtidos. Aquilo que me parece que resultou foi manter um bocadinho a questão da metodologia, que está muito centrada nos alunos. As ferramentas utilizadas, não utilizar muitas ferramentas, aliás, nós só utilizamos uma ferramenta nova, e ao nível dos resultados alcançados, e isto aqui foi tudo medido, é que se verificou que ao nível dos trabalhos práticos e da componente prática, os resultados são semelhantes aos do ensino presencial. Não é semelhante a questão de eles estar a resolver exercícios de física, por exemplo, num quadro. Isso aí, os resultados são claramente superiores no ensino presencial. Aliás, uma vez numa televisão fui lá fazer uma reportagem e nós estávamos a trabalhar em modelação. Eles acharam muito estranho como é que 20 alunos, 19 conseguem chegar e obter um modelo, por exemplo, do salto de uma bola, ou de vários ressaltos de uma bola. E, portanto, chegaram todas a soluções mais ou menos parecidas. Portanto, a minha apresentação não é nada de especial, não é nenhum projeto fora do vulgar, com coisas extremamente difíceis, mas deu para manter agarrados os alunos, e neste caso foi turmas inteiras, a trabalhar em paralelo com o ensino presencial. Deixa que termine aqui a minha intervenção. Claro, e é uma apresentação extremamente relevante, com um trabalho que ajuda imenso os alunos, principalmente nesta altura tão desafiante. Virava também para a professora Paula Canha, que penso que também está desse lado. O projeto Os Rios Também Ardem foi um projeto apresentado pela sua escola e pelos seus alunos. De quem partiu a ideia e como é que foi trabalhar com estes 2 jovens também neste contexto, lá está, tão desafiante durante o confinamento, e que obstáculos extra é que tiveram que ultrapassar do vosso lado? Tal como o João disse, as ideias vêm sempre dos alunos se nós queremos que elas funcionem. E o José também disse isso, e isso é essencial. Porque quando vêm dificuldades, sejam elas inerentes ao próprio projeto ou este ano a esta situação do Covid, para eles terem realmente força para ultrapassar as dificuldades, tem que ser qualquer coisa que vem da cabeça deles. Neste caso, por exemplo, uma das miúdas que fez este projeto era bombeira, e, portanto, isto era uma preocupação que ela tinha. E, de facto, é absolutamente essencial que os projetos venham da motivação deles, daquilo que os preocupa, um problema qualquer que sentem na sua comunidade, etc. Mas, pronto, este projeto, por exemplo, assim como outros, quando nós tivemos que ir para casa, foi um bocadinho complicado, mas lá está, se há coisa que a pandemia nos fez, foi a capacidade de adaptação. Houve miúdos que levaram os projetos deles para casa, levaram as plantas, continuaram a medir as plantas, a seguir os ensaios. Aqueles que não puderam, como foi o caso destas alunas, a experiência também já estava quase a terminar, faltavam 15 dias, elas já tinham feito uma série de medições, e o que acontece é que tive que ser eu a ir fazer as medições restantes. Elas enviaram-me o Excel, eu fiz as medições, enviei-lhes o Excel de volta com as fotografias dos seus bichinhos,
E pronto, e depois a partir daí toda aquela discussão e a escrita do trabalho foi feita à distância. Este ano ainda hesitámos ali um bocadinho no início do ano, porque havia tanta regra, tanta restrição, que nós estávamos realmente assustados, nem sabíamos se íamos conseguir fazer trabalhos de grupo, quanto mais trabalhos no laboratório e no campo, não é? Mas a verdade é que este primeiro período, que é a altura onde se define quais são os interesses deles, enfim, os miúdos começam a ler sobre o assunto que querem investigar, começam a delinear a ideia, é que também quando procuramos tutores, ou seja, pessoas que nas universidades estejam a trabalhar esses aspectos ou nas empresas e querem ajudar os miúdos, portanto, durante toda esta fase o que aconteceu na escola foi uma interiorização das regras de segurança e de tal maneira que, como tem acontecido nas escolas vossas também, com certeza, nós já tivemos o teste às nossas regras de segurança, que foi alunos que tiveram Covid, que estiveram infectados e estiveram nas aulas porque não sabiam que estavam infectados, e mais ninguém foi infectado, nem professores nem alunos. E isto foi o verdadeiro teste às nossas condições que temos nas escolas. E deu-nos uma certa confiança, pensámos, pronto, se calhar podemos começar a fazer trabalhos de grupo, embora com as necessárias adaptações, os miúdos podem ir para o laboratório, mexer no laboratório, desde que tenham estas novas regras que eles já incorporaram e já são quase automáticas. Portanto, vamos partir mesmo para uma experiências no laboratório e saídas de campo com a ajuda dos pais, vão ter que ser os pais a levar os alunos e ao fim de semana, claro, são estas adaptações necessárias. E, de facto, pode acontecer que a qualquer momento um grupo que esteja a fazer um trabalho laboratorial tenha que ir para casa. E pronto, e nesse caso fazemos, como já disse o José, que é, nós asseguramos aquilo que conseguirmos na escola, vamos trabalhando na parte mais escrita, nas leituras que eles têm que ir fazendo, e quando eles regressarem, retomam. Pronto, devemos nos adaptar. Mas também houve coisas positivas. Gostava de realçar que eu sou de Odmira, não é? Dou aulas na escola secundária de Odmira, e nós temos sempre alguma dificuldade em ir a uma universidade ou fazer com que as universidades venham à escola. O que esta pandemia veio fazer foi uma generalização tão grande destes contactos à distância, isto já é tão natural para nós fazer estes contactos à distância, que de certa maneira também facilitou o nosso contacto com as universidades ou com os institutos de investigação. Portanto, não foi tudo negativo, para além daquilo que também os meus colegas atrás já disseram, que foi que nós, enfim, aprendemos imensas coisas, os miúdos ficaram mais autónomos, mais responsáveis, portanto não foi tudo negativo, também houve coisas positivas. Sim, é muito bom, especialmente num contexto tão difícil, conseguimos tirar estes pontos positivos que são tão fundamentais. De facto, termos uma fase ao início muito mais à distância, principalmente naquela primeira vaga de confinamento, acredito, mas depois lentamente desconfinando, acredito então, fazendo um resumo, que a professora tira pontos positivos e acha que a sua missão também como professora, mais à distância ao início, mas também agora mais proximamente, agora após conseguirmos, que foi cumprida e que correu tudo bem nesse aspecto. Sim, mas é claro que às vezes os trabalhos não são tão aprofundados como nós gostaríamos. Por exemplo, o ano passado houve trabalhos que teriam ensaios repetidos, iríamos repetir coisas que correram menos bem. Assim, eles só fizeram a análise crítica, não é? Fizeram a discussão, isto correu menos bem, devíamos ter feito assim o assado, mas depois não tiveram a oportunidade de repetir esses ensaios que seriam desejáveis. Portanto, mas como disse o João, creio eu que foi ele que referiu isso, o importante é este caminho que eles fazem para desenvolver todas essas competências que eles têm que desenvolver. Desde que eles façam o caminho mais ou menos aprofundado, as aprendizagens ficaram lá. Por isso, eu acho que é sempre positivo, mesmo correndo estes riscos de não chegarmos tão longe quanto os miúdos gostariam, acho que vale a pena correr o risco para eles percorrerem este caminho. Aliás, o David também falou, e eu concordo plenamente, é importante chegar aos resultados, mas o caminho é que é o mais importante. E aproveito para agradecer ao David ele ter dito que nós somos todos feitos de luz e de estrelas. Eu de repente senti muito melhor. Nos dias piores,
todos os professores têm os seus dias maus, eu vou-me lembrar das palavras de David e lembrar-me que somos todos feitos de luz e de estrelas. Acho que isto é um bom pensamento. É um pensamento reafirmador, claro, acho que sim. Por fim, penso que também o professor Rui Fernandes junta-se a nós via Zoom. Um projeto científico sei que requer muita pesquisa, principalmente na fase inicial de um projeto, e também a ferramenta, principalmente nos dias de hoje, como a internet, é uma ferramenta incrível também para ajudar os alunos e os professores a pesquisar sobre o projeto e a começarem lentamente a tomar passos em frente depois para próximas fases do projeto. De facto, principalmente num tempo como a internet como temos hoje, em que é difícil, muitas vezes nós temos quase o trabalho todo feito na internet e muitas vezes é difícil fazermos a pesquisa e se calhar até quase chega aos níveis de plágio, que nunca é aceitável, é quase proibido, não é? Portanto, queria falar um bocadinho consigo sobre como é que orientar um projeto, também agora com o confinamento, como é que foi a sua experiência e também como é que gera esta linha com os alunos para além de pesquisar na internet, eles terem que fazer o seu próprio trabalho e seguirem em frente com ele. Bom dia. Pois, esta situação do confinamento trouxe-nos muitos desafios, como já aqui foi referido. Eu penso que o essencial relativamente a essa questão da fundamentação científica é que todos os professores sabem que o decorrer dos projetos tem a ver com a massa humana que nós temos nas mãos, não é? E por vezes temos a sorte de ter alunos que têm uma grande capacidade de fundamentação e, sobretudo, uma grande capacidade de seleção de informação. Nós temos aqui um papel importante para os orientar, e de fornecer algumas ferramentas e algumas metodologias para eles poderem fazer uma fundamentação que seja original, mas a pandemia e este confinamento trouxe-nos também um aspecto muito importante. É que eu tive vários projetos que estavam iniciados por isso, experiências iniciadas, quando nos dizem, numa sexta-feira, vão todos para casa, e os alunos, quando chegam a casa, é que, de facto, começam a pensar e os nossos projetos. O primeiro passo foi não dramatizar, vamos fazer o que for possível, não é? Se for possível, faz-se, se não for possível, vamos até ao limite. E na sequência da pergunta que me fez, para alguns desses projetos, o limite, como eles ainda não tinham, estavam um bocadinho mais atrasados e ainda não tinham feito os contactos, devidos com as... Eu peço desculpa que acho que tive aqui um problema com a câmara. Ok. Como ainda não tinham os contactos feitos com as instituições de ensino superior, por isso ainda não estavam efetivamente a trabalhar e precisavam de instrumentos, neste caso do IPL de Leiria, avançou-se até ao limite, e o limite foi eles fazerem uma fundamentação teórica do trabalho, por isso irem pesquisar informação, conseguirem fundamentar o máximo possível aquilo que estavam a pretender investigar, e depois dar mais um passo, que foi eles tentarem fazer, como sempre se faz, uma previsão dos resultados. É evidente que estes projetos depois não puderam ser apresentados, porque não tinham a parte de experimentação feita, mas de qualquer das formas é uma aprendizagem para os alunos e permitiu-lhes a estes grupos perceberem um bocadinho melhor que quanto mais investigarmos, quanto mais procurarmos informação, mais fundamentação temos para o trabalho que estamos a fazer. Foi aqui também muito importante, e já agora faço um agradecimento especial à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, na pessoa da professora Teresa Moga, que teve um acompanhamento extraordinário dos alunos que concorreram com o projeto a este concurso, porque de facto esta sintonia, esta parceria estreita com as instituições de ensino superior é fundamental para que os alunos se sintam acompanhados e para que lhe possam ser dadas também soluções. Porque, no fundo, eu creio que, para além de todas as aprendizagens que nós temos com o confinamento e que são muito pessoais, existem também aqui algumas aprendizagens em termos científicos, e a principal aprendizagem que eu acho que eu e os meus alunos levamos é que temos que improvisar, temos que ser, de facto, proativos, mas, sobretudo, temos que ser muito reflexivos sobre aquilo que fazemos.
E os alunos, à medida que me foram propondo, porque eu acho que isto deve partir deles, como dizia o professor Jorge, isto deve ser muito voltado pelos alunos e as soluções devem ser apresentadas pelos alunos. Quando eles me apresentavam algumas soluções para problemas que iam surgindo, a minha resposta, o que eu lhes devolvia era sempre que façam, mas pensem primeiro nas implicações que isso vai ter nos vossos resultados e se vai pôr em causa a validade dos resultados que vocês vão obter, desde eles terem que utilizar uma bomba de bicicleta porque não tinham em casa bombas de vácuo e por isso teve que se resolver assim, ou eles terem que procurar processos de esterilização de materiais porque não há autoclave, ou eles terem que fazer secagem de amostras no forno para terminarem a quantidade de dióxido de carbono sequestrado e utilizarem o forno lá de casa, quando inicialmente a metodologia que eles tinham era um processo que os estava a entusiasmar muito, de microscopia e de recorrerem a um conjunto de algoritmos para conseguirem determinar o CO2 sequestrado. Por isso, esta ideia de refletir sobre a improvisação foi, de facto, extremamente importante. E acredito que então todo este desenvolvimento de competências falou um bocadinho também, principalmente a nível teórico, que também neste contexto era um bocado mais complicado de concretizar na prática os projetos, mas também acredito que mais também a nível teórico, porque recorda-me principalmente a parte de desenvolvimento de um relatório científico que acaba por resumir todo o trabalho era muito importante e havia muitas dificuldades, principalmente ao início, de fazer esse trabalho, de começar a escrever por próprias palavras. Perguntar-lhe um bocadinho só rapidamente a sua opinião em relação a isto, como é que viu a evolução dos seus alunos em relação a esta parte de elaboração de relatório e de conseguirem resumir o seu trabalho? Por isso, os projetos têm todos uma metodologia muito própria, como todos conhecemos, e o facto de estarmos em confinamento não alterou isso. Como suponho também foi o professor Jorge que falou, a comunicação aqui é essencial. E disse a professora Paula que isto permitiu-nos também ter acesso ou usar com mais frequência uma série de plataformas digitais e o recurso às próprias redes sociais, e isso foi muito importante para poder acompanhar os processos, a utilização de plataformas que nos permitem quase instantaneamente dar um feedback dos trabalhos que nos são enviados, propor sugestões e permitir aos alunos que vão melhorando o trabalho de acordo com as nossas sugestões e de acordo com as sugestões das entidades parceiras, quer sejam empresas, quer sejam instituições do ensino superior, é fundamental. Por isso, esta comunicação constante, penso que é muito importante. E quando estamos em confinamento com os nossos alunos, penso que, para além desta comunicação, é importante que eles sintam que estão a progredir. E por isso aqui o elogiar e o ir aproveitando as pequenas soluções que eles vão encontrando e os pequenos avanços que eles vão fazendo, vai-lhes dando mais força para eles quererem trabalhar mais e quererem encontrar mais soluções. Por isso, no fundo, temos que ser também flexíveis e muito positivos para que os alunos possam ir melhorando sempre o seu trabalho. E, sobretudo, não demorar tempo neste feedback. Acho que é essencial porque aproxima-nos muito. Muito bem, muito bem. Pronto, agradeço um bocadinho todos os testemunhos dos meus convidados aqui hoje, foram muito prestáveis, quer aí em casa, quer aqui com o professor João Gomes. Agradeço-vos imenso a vossa presença. Aproveito também para relembrar a todos que estão a ver em casa para voltarem a visitar toda a nossa mostra virtual, para além de irem visitar os stands de todos os projetos dos nossos espetaculares jovens cientistas, puderem também participar no lounge, têm lá toda a capacidade para poderem comunicar, quer com os alunos que estão neste momento a participar na Mostra Nacional de Ciência virtual, quer com quem por lá esteja. Portanto, faço esse apelo, visitem a Mostra Nacional de Ciência virtual e agradeço mais uma vez a todos e, portanto, vamos então passar agora ao próximo painel e obrigado a todos.